Bom, pessoal, isso aqui é mais ou menos que um resumo dos outros vídeos sobre exercício. A ideia então aqui que eu vou comentando é falar como é que a gente faz a organização em classes de objetos para implementar um exercício de programação. O exercício de base é esse aqui. Eu tenho, na verdade, uma simulação de um jogo de craps, que ele é um jogo bastante popular em alguns cassinos aí espalhados pelo mundo e que opera de acordo com essas regras aqui. Você tem um cara que lança os dados e você tem as pessoas que estão em volta jogando contra ele. O que acontece? Se ele lança os dados e sorteia um 2, 3 ou 12, o jogador que lançou esses dados perde o dinheiro. E se o número sorteado for 7 ou 11, o jogador que lançou os dados ganha. Qualquer outro número entre 4 e 10, tirando o 7. Esse número é guardado. E aí o que acontece? Ele lança novamente os dados de novo, até que aconteça uma das duas situações. Ou ele tira o número que ele acabou sorteando e ele ganha o valor que ele apostou, ou ele acaba ganhando dá o número 7, que ele acaba perdendo o dinheiro que ele apostou. Quando a gente fala na programação orientada a objetos, praticamente o que eu tenho aqui para fazer esse jogo? Eu preciso de três objetos principais, assim, basicamente. Eu tenho um que eu vou dividir tudo que é relacionado ao jogador. No caso do jogo, o que é que ele faz? Ele define os valores de aposta que ele vai apostar, faz os pagamentos que ele vai fazer da aposta, recebe o valor da aposta que ele tem que receber quando ganha ou perde, e vai adaptando. No jogo, ele interage com um dado. A função do dado é gerar os números para ele e ficar mostrando esses valores. Então, no caso, o relacionamento dele, eu tenho um jogador que ele sempre lança dois dados. E a interação entre os dois é controlada por um objeto que é a partida, que é o jogador que disputa a partida. Normalmente, o jogo de craps ele tem mais de um jogador. Tem um jogador, o próprio cara que representa o cassino, e mais jogadores em volta. Para facilitar, vou fazer uma disputa de um contra um, para facilitar a lógica. No próximo, a gente faz com mais de uma pessoa. Desculpa, com mais de um jogador apostando. Então, isso aqui que eu tenho. Uma das premissas da orientação a objetos é que você divida a responsabilidade do processamento pelos vários objetos que eu tenho aqui. Então, o que eu tenho? Eu vou ter uma classe do dado que vai ser responsável por simular o dado, ou seja, vai gerar os números e guardar esse número na memória para que possa ser utilizado em qualquer momento. Eu tenho uma classe do jogador que representa o jogador que está jogando. E aí ele pode pagar uma aposta, perder a aposta e definir esse valor de aposta e contar o saldo que ele tem atualizado. E por último, eu tenho a partida. A partida que vai verificar se os dados, quem ganha ou quem perde e para onde é que tem que ir a aposta, se é para o jogador ou se é para o cassino, se ele tem que ser cobrado, diminuindo o saldo dele, ou se ele vai receber o valor da aposta porque ele ganhou e vai aumentar o saldo dele, ok? Então é isso que eu tenho que fazer a programação. Como todo aplicativo, no caso a gente está trabalhando com aplicações para Windows, depende de uma classe principal, que ela vai ser a classe de controle. Uma vez que a classe partida é a classe que vai definir o controle do jogo, eu vou definir ele como sendo minha classe principal, ok? Então, vamos lá. Bom, abrindo aqui o NetBeans, a primeira coisa que eu preciso fazer agora é o seguinte: eu vou estruturar um aplicativo Java. Então, venho aqui no ícone de novo projeto, seleciono a categoria Java, projeto, aplicação Java. Defino aqui o nome para o jogo. E aqui ele vai pedir para mim criar uma classe principal. Deixa eu desmarcar isso aqui, depois eu mostro o motivo. Finalizar aqui o projeto. Ele vai criar para mim aqui uma estrutura aqui de diretórios. Que está vazio. Bom, ver aqui em pacote de código-fonte. Uma das coisas que a orientação a objetos pede é que você organize o seu código-fonte do seguinte modo: cada objeto seria a classe responsável por fazer o próprio processamento. Para facilitar essa organização, eu vou criar um pacote, que é uma estrutura de diretório, onde eu posso utilizar as minhas classes. Então, no caso aqui, eu vou criar duas classes principais. Uma que seria a classe controle,
seria craps.controle. Ele vai criar para mim esse diretório. E eu vou colocar outro pacote Java que seria craps.regras do jogo. Tá legal? E vou organizar minhas classes dentro desses dois arquivos aqui. Então vamos lá. Aqui em regras do jogo, a primeira classe que eu preciso criar é a classe dado, que simboliza o dado que vai ser utilizado no jogo. Ele cria para mim essa estrutura de diretórios. E pode perceber aqui a importância do comando package. O comando package ele indica que essa classe está dentro desse diretório aqui. Essa organização é feita no caso do Java para indicar o seguinte: se você tiver várias classes com o mesmo nome, você pode fazer isso desde que você utilize as classes com o mesmo nome em diretórios diferentes. Outra coisa que os pacotes são utilizados, pelo menos em programas mais longos, é a organização das subclasses que têm a mesma função. Tá ok? Então aqui tem uma classe que vai controlar a interação entre o dado e o jogador, que vem nessa diretório controle, que eu vou colocar mais tarde. A classe de partida, deixa eu colocá-la aqui agora. Opa. Partida. E ela vai controlar a interação com a classe, tanto do dado quanto do jogador. O dado já criei. Eu vou colocar aqui a classe jogador. E aqui estruturei meu projetinho de acordo com aquele modelinho. Tem o dado, que simboliza o dado, o jogador, que é o jogador do jogo, e a partida, que controla a interação dos dois. Ok? Vamos vir aqui na classe dado. Para não alongar tanto o vídeo, eu já tenho um código previamente digitado. Só vou copiá-lo aqui. Então vamos lá, o que eu tive? No Java, eu tenho a declaração do public class, que é a declaração de uma classe em Java. Tenho o dado, que é o nome dela. Tenho os parênteses que abrem o escopo da classe. O que fecha a classe, ou seja, tudo que eu colocar aqui no meio entre esses dois é o que vai fazer parte da classe. E aí, no caso, o que é que eu preciso? Tem a declaração de um atributo que armazena o dado sorteado pelo dado, que é esse aqui, o private int número sorteado. Depois tem a declaração de um atributo que será usado para gerar números aleatórios, que seria esse private random RND. O random, o que acontece? Aqui aparece, se você passar aqui o ícone, ele fala que cannot find symbol. O problema é que aqui ele não tem o random, ele não faz parte do pacote básico do Java, então você tem que fazer o import dessa classe. Para quem já está acostumado com linguagem C ou C++, é a mesma coisa que você fazer o comando include para import das bibliotecas. Tá legal? Mas aqui no NetBeans ele tem o seguinte utilitário, que você pode apertar aqui com o Enter do mouse e aparece a opção adicionar importação para Java Util Random. Ele já escreve esse comando, o import util random. Praticamente o que acontece? Toda classe que você não faz parte do pacote básico, você tem que fazer o import delas através desse comando aqui, que é o que eu fiz com o random. No caso, eu utilizei um utilitário do NetBeans para não ter que digitar a linha inteira. Esse aqui é um dos utilitários que aceleram o desenvolvimento. Voltando aqui ao resto da classe, então o que eu tenho aqui? Tem os meus dois atributos, o private número sorteado, private random RND, e aqui eu tenho depois a declaração do método que vai sortear um número a cada lançamento. Coloquei o seguinte aqui, public int sortear número. Eu tenho aqui meu método. Então o que eu vou fazer? Eu vou sortear o número, vou armazenar dentro dele. O que eu vou fazer? Eu vou criar meu objeto RND que gera um número aleatório. Vou pedir para usar o método nextInt, que gera um número aleatório de 0 até 5, que é o limite aqui no 6, né? Seria 5, que seria 6 por 6, 6 números que ele vai gerar a partir do 0, que seria 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se você contar, são 6 posições.
E o que vai acontecer? Se eu gerar esse número aqui sozinho, na hora que eu executar o dado, ele vai gerar um número sempre de 0 a 5. Um dado do jogo de Craps, ele gera um número de 1 a 6. Então, por isso, faço uma correção aqui e faço o seguinte. Número igual ao número sorteado mais 1. E depois faço um return para indicar qual é o número que foi sorteado. Depois, o que eu vou fazer? A qualquer momento, esse número aqui pode ser sorteado. E aí, digamos uma coisa. Se eu colocar aqui não declarar nada, fizer isso aqui mais ou menos, isso aqui estou indicando que outras classes podem ter acesso a esse valor. Ou se eu utilizar o public, também estou indicando que outras classes têm acesso a esse valor. Qual é o problema que eu tenho disso? Pode ser que por um problema, um engano que o usuário cometa, ele atribui esse valor erroneamente. Então, para evitar que o programador possa fazer isso, a gente fecha sempre a classe do atributo como private e faz um método de acesso get ou set para definir os valores dele. Como no caso, eu só vou atribuir só preciso, na verdade, ler esse número aqui a qualquer momento, eu faço umas propriedades do atributo do número dado, é o seguinte, eu faço um get, número sorteado, onde só faço um return desse número. Tá ok? Então, fazendo aqui, vou voltar aqui um pouquinho para cima, deixa eu apagar esse comentário para ficar tudo na mesma tela. Opa. Facilitar a visualização. O que é que eu tenho? Então, tem o import da classe random, que eu utilizo aqui para gerar um número aleatório. Tem o package, que indica onde que a classe dada fica armazenado. Tem a criação da classe dada com o comando public class. Tem a declaração de dois métodos, de dois atributos. O número que for sorteado, que é o inteiro. E um objeto RND, que é a geração do número aleatório. Os dois são do tipo private. Tem a criação de um método, que é o sortear número, que vai fazer sortear o número de 1 a 6. Graças a essa correçãozinha aqui, porque o nextInt era o número 0 a 5. E por último, tem o método get, número sorteado, que dá o método de acesso. Se a qualquer momento do jogo precisar ter acesso ao número que foi sorteado, sem ter que sortear um novo número, eu faço uso desse número aqui. Ok? Então vamos à próxima classe, que é o jogador. Bom, vem aqui na classe jogador. Apagando aqui os comentários para ficar mais fácil a visualização. Novamente, tem aqui o comando package. O que eu preciso fazer aqui agora? Atribuir codificar a classe jogador. Para não alongar tanto o vídeo, eu já tenho aqui o código que já tinha sido digitado em outra parte. Só vou copiar aqui. Então vamos ver. Qual seria a responsabilidade do objeto jogador dentro do jogo? Ele vai ter que controlar o valor que esse cara está apostando a cada vez que ele joga um dado, ou os valores de saldo, que é o que ele tem está sendo atualizado. Ou seja, a cada vez que ele joga os dados, ele pode ganhar ou perder dinheiro. E eu mantenho o atributo saldo para indicar quanto que ele começa jogando e conforme ele vai aumentando ou diminuindo ao longo do tempo. E o valor da aposta, que é o quanto que esse cara vai apostar em cada alternativa, tá legal? A próxima coisa que ele faz é o seguinte, ele vai declarar um método que permite a ele aumentar o saldo. Posso declarar aqui como double para fazer um aumento de salário, então eu coloco saldo igual ao saldo mais o valor da aposta. Se eu quiser, no caso, já declaro ele como double, pois se o cara quiser já informar o saldo atualizado, já faz um retorno aqui diretamente. Tenho que definir um outro método, que é onde ele vai fazer a diminuição do saldo, que é quando ele perde o jogo. E aí, nesse caso, saldo igual ao saldo menos o valor da aposta. E mesmo o raciocínio aqui do método aumentar, eu coloco um return já para informar o valor que foi alterado.
Para ficar imprimindo os valores, eu coloco aqui declaração do valor, que é o método que mostra o saldo do jogador, ou seja, cada vez que tiver mostrar o saldo atual, crie esse método aqui, public void, e aqui ele mostra a mensagem informando qual é o saldo do jogador. Como esse cara não tem retorno, eu declaro o tipo void, pois a função desses tipos aqui é definir qual é o tipo de retorno do método. Se eu tivesse eliminado aqui essa linha, aqui do saldo, por exemplo, vai aparecer um erro falando que está faltando o return statement. Das duas, uma. Eu mudo isso aqui para void, para falar que o método não retorna valor. Ou se eu mantiver o double, tem que colocar o comando do return voltando algum tipo de valor. Tá legal? Então void significa explicitamente que esse método aqui não retorna um valor. Bom, também criei o método para que o cara ele possa atualizar os dados do jogador quando começar o jogo. Para inicializar os dados, ele precisa saber duas coisas. Primeiro, quanto que o jogador vai apostar, que está aqui a variável double valor do v, valor da aposta, e quanto que ele vai ter o saldo inicial dele, que seria double v saldo. E aqui eu faço a seguinte sinalização: saldo igual v saldo e valor da aposta igual v valor da aposta. Bom, aqui por último, depois que eu defino o valor da aposta, eu vou criar aqui um método chamado getSaldo, onde ele vai informar o saldo a qualquer momento para quem pedir. É mais ou menos a mesma ideia que acontece aqui com getNúmero sorteado na classe dado. A qualquer momento que você queira saber qual número que foi sorteado sem precisar ter que sortear um novo número, eu pego esse valor que está armazenado aqui. Ok? Então eu faço isso aqui. Assim, eu termino a programação da classe jogador e assim aqui eu defino quais são as responsabilidades da classe jogador. Então eu finalizei minha classe dado, finalizei minha classe jogador. O que eu preciso fazer agora? Fazer o controle da partida. Então eu entro aqui na classe partida, que está sem nada, e vamos para a codificação dela. Bom, aqui na classe partida, uma coisa que eu preciso. Essa classe vai ser a classe principal, ou seja, ela vai começar sempre para o aplicativo para cá. Como esse projeto é um projeto mais para o Windows, para um desktop, eu preciso criar um método, o main. Deixa eu copiar aqui o código que eu já tinha separado. Salvei aqui. Então o que eu tenho? Eu tenho essa linha aqui, que é a declaração public static void main string args. O método main que a runtime reconhece é declarado exatamente desse jeito aqui. É isso aqui que faz com que ele seja reconhecido como método main. Tá legal? Public static void main string, para indicar que é um vetor, args. Apesar de usar isso aqui, mesmo que você não utilize esses argumentos, que é o nosso caso aqui, é obrigatório você declarar. Qualquer declaração que você mude aqui, colocar o main com letra maiúscula, tirar os colchetes do string, como isso aqui, já faz com que o método não seja encontrado e a classe também já não seja a classe principal. Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar dois dados. Dado 1 e dado 2. Então vem aqui, dado 1, dado 2, declaro os objetos dado 1 e dado 2 como sendo do tipo dado. Aquela mensagem que eu já tinha visto antes no caso do random, que não existe a classe. E a mesma coisa para o jogador. Tem que declarar esse jogador. O que eu vou fazer aqui? Ou eu posso vir aqui na linha a linha, adicionar importação para a classe. Ou quando tenho várias aqui, posso fazer o seguinte. Clico aqui com o botão direito do mouse. Corrigir importações. E no caso, como só tem uma única classe, ele já corrige para mim essas linhas. Onde estão localizadas tanto a classe jogador e a classe dado. Ou seja, é o caminho para onde elas estão situadas dentro do projeto. Craps.regras do jogo, dado, regras, craps.regras do jogo, jogador. Faço para lá. Lembrando, é a mesma coisa do include, de quem está acostumado à linguagem C e C++. Bom, voltando aqui ao método main. Criei o primeiro objeto dado, criei meu segundo dado.
criei um objeto do tipo jogador. Quando eu crio um jogador, a primeira coisa que eu preciso, eu tenho que inicializar os dados que ele tem. Então eu vou fazer o seguinte, vou inicializar os dados do jogador com 1500 e vou colocar aqui um valor meio bem quebrado, por exemplo, 143. Para a gente depois poder fazer a verificação. Configurei esse jogador com o valor de 1500 como saldo inicial e 1.143 como valor da aposta, vou imprimir. Vai ser o resultado na tela. Tá legal? E aqui o que eu vou fazer? Esse jogo aqui, nessa primeira versão, eu vou fazer com que o jogador jogue enquanto ele tiver saldo maior que 0. Então o que eu faço? Enquanto o saldo do jogador, e para que eu utilizo aquele método getSaldo, para isso que eu acabo utilizando, ou seja, esse método aqui, o getSaldo, ele sempre vai me dizer qual é o valor atualizado do saldo do jogador, qualquer interação que ele tenha. Então o que eu estou fazendo aqui? Enquanto o saldo do jogador for maior do que 0, que é a situação quando ele começa o jogo, e também a situação que qualquer lançamento que ele faz enquanto o jogo estiver valendo. Então coloquei lá, o que eu faço? Faço o lançamento dos dois dados e faço uma somatória para armazenar isso numa variável para mim poder saber qual foi o valor somado. Como esse método sortear ele gera um número aleatório, cada vez que eu fizer uso dele, vai fazer com que seja gerado um novo número. Por isso que eu não posso ficar usando ele a toda hora. Só uso nesse primeiro lançamento para um e para os dois dados e faço a somatória deles aqui dentro. Declarar ele como sendo tipo int e faço igual. Até aqui, para a gente, a linguagem é bastante parecida com a linguagem C, C++, Java e outras linguagens por aí, como C Sharp também, porque elas são todas derivadas da sintaxe de linguagem C. Então, qual é a primeira situação que eu tenho que fazer? Vou fazer uma verificação de condição de verificação. Se a soma dos dados é igual a 7 ou 11, que é o caso em que o jogador vence quando ele faz o primeiro lançamento, e se isso for verdade, eu faço ele aumentar o saldo do jogador. Se o jogador não tirou nem 7 nem 11, o que é que eu vou fazer? Eu preciso verificar aqui, eu faço um else if, verificando se a somatória dos dados dele são 2, 3 ou 12. E aí o que acontece? Diminui o saldo do jogador, que é quando ele perde, e eu faço jogue.diminuir saldo. Ou seja, o jogador perdeu, vai diminuir o saldo. E para o caso de ele não tirar nem 7, nem 11, nem 2, nem 3, nem 12, são as outras situações que ele vai ter que lançar novamente o dado. Para isso, eu utilizo o else, ou seja, se essa condição for verdadeira, ele vai testar essa condição. E se essa condição não for verdadeira, ele vai executar o else para finalizar o processamento. Aí aqui o que acontece? Essa somatória aqui do que foi tirado nos dados, eu tenho que armazenar na memória para poder verificar, fazer as novas verificações, porque o jogador vai lançar novamente o dado. Ok? Então o que eu faço aqui? Eu faço um loop controlado pelo do. A diferença do do para o while é a seguinte. O while ele é executado sempre que a condição de validação for verdadeira. Voltando aqui à linha 26. Ou seja, toda vez que o getSaldo for maior do que 0, o jogo é executado. O do ele vai fazer o seguinte. Que o loop seja executado pelo menos uma única vez. E aí o que acontece? No finalzinho, ele tem o while que verifica se a condição de teste está funcionando ou não. Então, como é que funciona o funcionamento aqui do CELSE? Ele vai armazenar o valor da memória nessa variável aqui, no valor ponto. Depois, ele vai utilizar o controle do loop para fazer o novo lançamento do dado. Dos dois dados, ele vai somar o dado 1 com o dado 2. E vai fazer a verificação. Se o número é diferente de 7 e diferente do valor do ponto.
Se o número for diferente de 7 do valor do ponto, significa que ele tem que lançar novamente o dado. Então, vai novamente aqui para o do, soma um novo valor, um novo lançamento, verifica o lançamento dos dois dados e já controla aqui a tela. Novamente, 7 e 12. Na hora que sair um desses dois valores, 7 ou o próprio valor do ponto que já tinha sido sorteado, esse loop termina. E aí ele vem para a próxima situação. Nesse caso, como é que é feita a verificação de quem venceu? Se nessa fase aqui, o dado geral número 7, significa que o jogador perdeu. Então ele tem que diminuir o saldo. E se ele teve o valor do ponto, foi o número que ele teve sorteado, o jogador aumenta o saldo. Tá legal? Aí nesse caso aqui ele termina. Vai mostrar o saldo atualizado do jogador. E o que meu programa vai fazer? Nesse caso aqui, como ele tá... Coloquei ele para controlar sempre pelo saldo. Esse 0, ele vai fazer esse loop aqui novamente até gerar o saldo do jogador. Ok? Vamos ver como é que funciona. Pedir aqui para executar o aplicativo. Aqui tem uma diferença, assim. O NetBeans, quando você cria um projeto, ele sempre pede que você tenha uma classe como tem o método main. Quando eu criei o projeto e tirei aquela opção, se vocês se lembrarem, eu não, no início do vídeo, eu desmarquei aquela opção de selecionar a classe principal, então não tinha. Então eu defini ao longo da programação que a classe principal foi definida com o método main. Tem essa classe principal aqui, como ele achou, ele seleciona. Eu vou cancelar aqui e fazer um teste. Eu vou trocar o main do M, o M, com M maiúsculo. Na hora que eu executar de novo, o NetBeans fala o seguinte: não tem nenhuma classe principal que foi localizada. Aquilo que eu falei. O método main é sempre declarado deste jeito aqui. É obrigatório. Se você não tiver declarado desse jeito, ele não é encontrado. Ou seja, como se o teu aplicativo não tivesse um lugar para começar. Executo de novo. Falo que essa é a minha classe principal. E eu posso executar aqui. Deixa eu aumentar aqui a tela. Então o que eu tenho? Bom, o jogador começou com 1.500. Ele aumentou para 1.643, depois diminuiu, ou seja, ganhou, perdeu. Perdeu novamente, perdeu, ganhou de novo, perdeu, 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 ganhou de novo, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, 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 perdeu e vai. A quantidade de vezes que esse cara pode executar depende de quanto que ele vai ganhando ou perdendo. E terminou aqui. Ele ficou com 70 de saldo, no que ele perdeu de novo, zerou. Se eu executar uma nova vez, essa aqui teve um número muito maior de interações. Que como a gente pode ver, por exemplo, aqui no caso aqui meio aleatoriamente, ele chegou praticamente em 6.000. Aliás, ultrapassou 6.000 de saldo. Foi indefinidamente. Aqui novamente, por exemplo, é uma execução mais curta. Ele chegou perto de 1.800 e não chegou. Então isso significa mais ou menos que esse aplicativo está funcionando. Tá legal? Essa aqui é uma primeira versão. Depois a gente vai... A próxima, eu vou começar a interagir isso aqui um pouquinho mais com algumas interfaces de usuário no Java. Ok? Até a próxima. Até mais tarde.